Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do Quer Saber Mais sobre o curso de graduação da FORP USP? Então clica aqui. Hoje nós estamos com a Daniela Filippucci e vai ser um prazer ouvir um pouquinho a história dela e entender sobre como foi o processo da graduação e depois da graduação com ela. Dani, boa tarde, muito bem-vinda e passo a palavra para você. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite também do meu lado. Saudações diretamente da Suíça, que saudade do Brasil. É um prazer estar aqui com vocês hoje, espero poder compartilhar um pouquinho da minha história e quem sabe ajudar vocês também na decisão aí de carreira. Dani, então vamos lá. Primeira pergunta, qual a sua cidade de origem? Por que você escolheu o vestibular para odontologia e por que você escolheu a FORP USP? Eu venho de Batatais, é uma cidade bem pequenininha, perto de Ribeirão Preto, e eu fui nascida e criada lá e eu mudei para Ribeirão Preto só para fazer a faculdade. Na realidade, eu fiquei entre 3 cursos, não foi tão simples, eu não tenho nenhum dentista na família. Aliás, eu acho que eu escolhi odontologia porque eu tinha pavor de dentista e cuidava muito mal da minha higiene oral, para ser bem honesta. Então, eu fiquei entre 3 profissões, eu fiquei entre veterinária, psicologia e odontologia. E aí eu percebi que a veterinária era porque eu amava bichinho e psicologia porque eu era uma boa conselheira. E aí minha intuição me direcionou bastante para odontologia e honestamente, assim, eu fiquei pensando que é uma missão muito linda construir sorrisos. Então essa foi a minha maior motivação para fazer a odontologia. Vejo também um pouquinho de influência de alguns outros dentistas na minha vida, meu próprio dentista, né, que eu visitava, o pai de uma amiga minha, eu adorava o estilo de vida deles e como ele era apaixonado pela profissão. Então eu acredito que isso foram uma das minhas inspirações para escolher odontologia. E por que a FORP, né? Quando eu fui escolher os meus vestibulares, eu tinha um fator limitante, o econômico. Então eu tinha que fazer faculdade perto de casa. Então eu prestei 2 vestibulares apenas, né? A VUNESP e a FUVEST. E graças a Deus eu fui aprovada nos 2, e quando eu tive essa opção de escolher a USP maravilhosa, a FORP, eu não tive dúvidas, né? É encantador, todas as histórias que eu já tinha ouvido sobre a Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, e quando eu visitei o prédio, eu fiquei encantada, o campus, né? Quando eu visitei o campus, eu fiquei encantada e eu não tive nenhuma dúvida de que eu ia fazer FORP. Muito legal, Dani. Então agora, nossa segunda pergunta é: como foi para você fazer a graduação na FORP USP? E se você puder, conta um momento marcante da graduação. Nossa, a FORP, ela é a minha segunda casa. Eu já moro fora de Ribeirão Preto quase 10 anos, mas todas as vezes que eu volto para Ribeirão Preto para visitar minha família, eu tenho que passar na FORP para ver, né, os meus professores, para ver os funcionários da USP, que são a extensão da minha família. E eu acho que isso só vivendo para explicar como é que a gente se apega. É a minha casa mesmo. E a USP, assim, momentos marcantes eu poderia citar de várias dimensões. Eu tenho momentos super divertidos que eu tive dentro da FORP, sejam os jogos universitários, eu era parte da atlética, então eu era uma alucinada por esporte. Todas as interodontos, as peruadas, as linguiçadas, as cervejadas, nem sei se eu posso falar isso, mas é um ambiente de muita diversão também. Na parte clínica, com certeza foi o que me moldou, né? Hoje, se eu tô aqui nessa profissão linda e maravilhosa, quase 20 anos depois, foi porque eu tive os melhores professores, o melhor treinamento clínico, acadêmico, educacional que eu poderia ter. A FORP, ela me ensinou o que é ser ética, o que é ter ética, agir de acordo com a ética na vida adulta. Então, os meus pais me ensinaram como ter ética moral, né, até a minha adolescência, e depois disso foram os meus mestres aí da FORP que me educaram. Então, eu carrego isso com muito amor e foi muito marcante. Uma coisa que talvez eu sinalizaria como bem marcante foi o momento que eu pensei em desistir da faculdade. Sabia que eu pensei em desistir do curso de odontologia? Quando eu entrei na disciplina de dentística, que é para fazer as esculturas em amálgama, acho que nem vocês nem fazem mais isso hoje. Mas na época a gente tinha que fazer, e o Tomil, o saudoso Tomil, era muito exigente, e eu não conseguia, eu não sentia que eu tinha, né, aquela habilidade ainda, aquele dom artístico de esculpir.
E eu fiquei muito decepcionada, que eu falava, meu Deus, uma dentista que não consegue esculpir, como que vai ser, né? Acho que não vai dar certo isso. E eu fiquei muito, muito decepcionada comigo mesma, mas foi muito bom o conselho que eu tive, também do professor Salata, saudoso professor Salata, que falou, espera que você ainda não conhece todas as disciplinas. E esse foi um conselho muito valioso, porque a gente acha que a gente precisa ser perfeito em todas as disciplinas da odontologia, mas a gente se esquece que a gente pode se especializar naquelas que a gente tem mais facilidade, que a gente tem mais vocação mesmo, né? E eu fiquei, graças a Deus eu fiquei e fui para a área da cirurgia, para a área da implantodontia, que é a minha paixão, que é a minha vida, né? E a reabilitação oral, que não preciso nem falar, toda a minha formação é na reabilitação oral, e eu me encontrei, mas ela veio um pouquinho mais tarde da graduação, então é minha dica, assim, não desesperar, porque você vai se encontrar. Esse finalzinho que você contou pra gente, a gente já consegue emendar na nossa próxima pergunta. Tá, então, conta pra gente como foi essa vida depois de formada. O que você fez, quais foram suas experiências? Pode ficar à vontade. Sim, na realidade, quando eu terminei a graduação, até no meu último ano, no último período, é aquele momento que você precisa, nesse mesmo momento que vocês estão agora, né, decidindo qual vai ser a graduação que vocês vão cursar, quando você está quase se formando, você também pensa, e agora? O que eu vou me especializar? O que eu vou fazer em seguida? Porque a gente tem diversos caminhos, né? Você pode seguir a área clínica e ter a clínica, ou trabalhar num grupo de clínicas, trabalhar para alguém, com alguém, abrir a sua própria clínica, seu próprio negócio. Ou você pode ir para a área acadêmica, então fazer um mestrado, doutorado, fazer toda essa trajetória, o pós-doutorado, virar docente de graduação também, de pós-graduação. E tem esse terceiro caminho, que foi o que eu acabei escolhendo, que é o caminho corporativo. E tem tantos outros, né? Eu estou citando os mais comuns hoje em dia, que é ir trabalhar para empresas, né? Do ramo da odontologia, que daí vai depender bastante da tua área de atuação, né? No meu caso é na implantodontia, né? Dos implantes dentários. Então, quando eu cheguei no quarto ano, uma coisa eu tinha muito clara, eu queria ser professora. Eu queria trabalhar com educação, eu queria trabalhar com treinamento, com capacitação clínica, e eu decidi ficar para o mestrado. Então, eu fiz a minha prova de mestrado, fui aprovada na reabilitação oral, na parte de prótese dentária, e foi linda, foi um capítulo muito importante para me trazer onde eu estou hoje, né? Então, eu fiz esse mestrado, então me capacitei, porque eu falava, eu quero trilhar esse caminho acadêmico, e esse vai ser o meu plano de vida. O que vier de consequência, a gente está aceitando, né? A gente aceita, mas ser docente é minha paixão. Então, eu fiz o doutorado também, logo em seguida, fiz o mestrado, doutorado. Nesse meio tempo, eu acabei sendo contratado por uma empresa de implantes dentários, que foi um pouquinho por acidente, se eu pudesse dizer, mas não tem nenhum acidente, né? Tá tudo já meio que desenhado. E, na realidade, eu estava procurando emprego para trabalhar em clínica, e uma empresa me abordou e falou, vi que você tem um mestrado, isso te qualifica para a nossa posição aqui dentro da empresa, e a gente gostaria de te oferecer essa posição. E eu fui com a fé e com a coragem, sem saber muito o que era esse mundo corporativo, e entrando lá eu vi que era o que eu tinha que fazer na vida, que é essa parte mais empresarial da odontologia, que é desenvolver planos de treinamento, de validação clínica, de educar os colaboradores dentro da empresa, os colaboradores fora da empresa, então os dentistas, ensinar como usa o produto e, enfim, como transformar as vidas dos pacientes deles com a mais alta tecnologia. Muito legal, Dani. Se você quiser aproveitar e contar pra gente como foi um pouco chegar onde você chegou hoje, como foi esse processo e como é a relação com a família, porque você mora hoje na Suíça, trabalhando nesse Moro. Então, se você quiser desenhar um pouquinho pra gente como é tudo isso, pode ficar à vontade também. Com certeza, maior prazer do mundo. Na realidade, eu já estou há 15 anos trabalhando nessa área corporativa e por um tempo eu levei meus estudos em paralelo. Então, eu fiz o mestrado, como eu mencionei, aí eu fiz um MBA para a área, né, de administração de empresas, porque eu senti que se eu fosse mesmo me dedicar
para essa área corporativa, eu precisava ter uma base, né, de administração também, que me ajudou muito. Nossa, foi uma das grandes decisões que eu tive. E eu comecei a trabalhar, na realidade, trabalhando na área regulatória da empresa. Eu nem sabia que isso era possível. Então, eu cuidava dos produtos, na parte de vigilância sanitária, como responsável técnica e tudo mais. E aí eu percebi que eu podia ensinar os vendedores a ser mais prestativos com os dentistas. Falei, então, por que eu não posso usar a minha graduação de odontologia para ensinar os vendedores o que é importante para um odontólogo, né, para um dentista? E foi assim que eu comecei a fazer meus treinamentos para essa turma, né, de vendedores da empresa, e logo em seguida me ofereceram um departamento de treinamento e educação. E então eu comecei a criar todos esses currículos, cursos. Então tudo que eu aprendi na faculdade, durante o mestrado, doutorado, eu usei demais na minha profissão. E eu comecei a criar todos esses conteúdos, muita apresentação de PowerPoint, muito vídeo educativo, workshop, né, os exercícios mais práticos de laboratório, de hands-on, e consegui aplicar tudo que eu aprendi na FORP para o mundo corporativo, né, para as empresas que eu vinha trabalhando. Então, eu tive uma oportunidade de ir para Curitiba, trabalhar numa empresa que é líder de mercado no Brasil, e ela é uma multinacional. E aí que foi importante a parte de idioma, que é uma coisa que não tem muito a ver com a odontologia, mas que eu gostaria também de ressaltar, que a gente tem que estar pronto para as oportunidades de sair do país. A gente nunca imagina que isso vai acontecer. Imagina, eu vim de Batatais, gente. Eu nunca imaginei que eu ia morar na Suíça hoje. E eu talvez não valorizei suficientemente o espanhol e o inglês na época, mas se eu puder dar esse conselho, não se esqueçam de também se preparar na parte de idioma, porque foi meu passaporte para a Suíça. Então, quando eu precisei mudar para cá, se eu não tivesse o idioma e a minha formação acadêmica numa faculdade de respeito, de renome, né, talvez eu não tivesse a oportunidade que eu tenho hoje. Então, eu fui transferida. Então, já faz 3 anos que eu moro aqui. Hoje eu sou chefe global de educação clínica. Então, eu sou responsável pela Straumann no mundo todo, na parte de educação e treinamento. E eu sou uma filha da FORP, vim do interior, não tem nada de especial, só uma pessoa que soube aproveitar as oportunidades, e eu estava pronta. Eu acho que a grande diferença é essa, eu estava pronta para os meus desafios. Em relação à minha família, né? Minha família é tudo para mim. Eu sou muito ligada às minhas raízes, eu nunca perdi a minha origem, nunca perdi meu sotaque. Eu tenho muito orgulho de quando as pessoas reconhecem que o meu inglês tem aquele sotaque brasileiro. Eu falo, e é um sotaque de Batatais ainda, porque a minha família é meu chão, né? Minha fundação. Então, a gente se vê pouco hoje em dia, especialmente agora por causa do Covid. Então, as viagens foram restritas. Mas eu tento vê-los pessoalmente a cada 6 meses, ou quando não dá, agora eu estou vendo anualmente, e estou indo, inclusive, agora para passar o Natal. E minha família, eles me apoiam demais, eu sempre tive muito apoio familiar, eles têm muito orgulho da minha história, da minha trajetória, e eu acho que isso também é um fator bem importante para o sucesso que hoje eu posso dizer que eu tenho. Porque no começo todo mundo me questionava, quando eu fiz essa decisão de vir para a empresa, você não gosta de ser dentista? Você vai abandonar a odontologia? Então teve um pouquinho, sabe, dessa pressão, desse preconceito, assim, de todo mundo idealizar que você faz odontologia e você tem que ir para a clínica. E eu passei por isso, e eu me questionei também. Falei, gente, será que eu não gosto? E hoje é totalmente diferente, é pelo meu amor, pela minha paixão pela odontologia, que eu decidi ficar nos bastidores, influenciando as empresas a desenvolver o que há de melhor para os nossos colegas, né, para os dentistas, para os pacientes, e fazer parte, né, da história, de como a gente vai desenvolvendo e inovando a odontologia, preparando o futuro. Então, o apoio da minha família é fundamental, e eles são as razões, né, todos os meus familiares são as razões pelo que eu estou aqui hoje. Muito legal saber um pouquinho de como foi seu trajeto e como é hoje em dia. Bom, complementando também agora, a nossa 4ª pergunta é: quais são os seus planos profissionais para o futuro? O que você pensa em fazer daqui para frente?
Nossa, é uma boa pergunta, porque geralmente eu sou muito pautada em viver o presente, né? Eu acho que ansiedade, né, é o excesso de futuro, mas é muito gostoso quando o futuro vem na forma de planejar, de sonhar. Então, eu te diria que a minha parte de carreira corporativa, eu estou bem satisfeita. Eu acho que eu já atingi tudo que eu idealizava, que eu sonhava. Não tenho, assim, muito mais ambição de crescer nesse ramo, né, empresarial. Eu acho que eu estou bem feliz, bem satisfeita com tudo. São 15 anos dedicados. Eu te falaria que meu próximo passo é voltar de onde eu vim, né? Para onde eu vim, de onde eu vim. Então, eu acho que a docência realmente é muito próxima do meu coração. E eu pensaria, sim, em fazer talvez um pós-doutorado, voltar a dar aula. Eu sinto muita falta de dar aula para os alunos, de ver o desenvolvimento das pessoas. Então, talvez meu próximo passo seja voltar, talvez para a FORP, por que não? Fazer um pós-doutorado e me juntar com os meus mestres daí e ser uma docente. Bom, tá acabando, então nós vamos agora para nossa última pergunta. Dani, deixa um recado para os alunos que pensam em fazer graduação em odontologia aqui na FORP USP. O meu conselho é apenas faça. Se você ainda está em dúvida em qual faculdade se inscreva para a graduação da FORP. Não imaginem que tudo vai cair do céu, mas também não pense que tudo é muito difícil, sabe? A gente se vira e a gente faz as coisas acontecer. É só ter atitude, ter uma mentalidade de querer aprender sempre e se jogar e se abrir as oportunidades. Eu, no meu caso, como eu contei, eu tive bastante dificuldade econômica quando eu fiz a minha graduação. Eu tive que vender docinho para conseguir me manter na faculdade, então talvez isso seja também o seu desafio, ou talvez você não passe por esse desafio, mas vai ter um desafio de aprendizado. Então não vai ser fácil e nem muito difícil para ninguém. Todo mundo vai ter, né, a sua jornada. É não desistir, é focar, se isso é sua vocação. Se você quer transformar vidas, devolvendo autoestima, integração social, funcional, devolver função mastigatória. Eu acho que a nossa geração nem sofre tanto disso, mas nesses últimos 20 anos eu vi tantas vidas sendo transformadas, e a sensação de ver um paciente te agradecer, falar obrigada, você mudou minha vida, eu posso voltar a socializar, eu posso voltar a namorar, eu posso voltar a comer. Isso é a maior satisfação que a gente pode ter. Então, se você sente que está pertinho do coração a odontologia, melhor faculdade, sem dúvida do mundo, é a FORP, na nossa USP maravilhosa. Entrevista incrível, obrigado demais pela sua participação hoje. Foi muito bom saber um pouco da sua história na graduação, depois da graduação e como está hoje. Então, é um agradecimento enorme essa participação aqui com a gente. Eu que agradeço e parabéns pela iniciativa. Quero ver os outros colegas que estão falando também, porque eu acredito que tem muita gente boa. A FORP gerou muitos profissionais muito capacitados e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. Muito obrigada.